Por que é que Jesus é chamado Filho de Deus? A resposta da Bíblia, vamos à leitura. A Bíblia fala frequentemente de Jesus como sendo o Filho de Deus. João 1 capítulo 49, a expressão o Filho de Deus o confirma que Deus é o Criador, ou a fonte, de toda a vida, incluindo a de Jesus. Salmo 36 capítulo 9, a Bíblia não ensina que Deus tenha literalmente gerado um filho da mesma forma que os humanos que se tornam pais o fazem. A Bíblia também diz que os anjos são filhos do verdadeiro Deus. João 1 capítulo 6, e afirma que o primeiro homem, Adão, era o Filho de Deus. Lucas 3 capítulo 38, ou mais, como Jesus foi a primeira criação de Deus e o único criado diretamente por Ele, a Bíblia descreve-o como o principal Filho de Deus. Jesus viveu no céu antes de ter nascido na terra? O que é que Jesus fez antes de vir à terra? Jesus viveu no céu antes de ter nascido na terra? Sim. Jesus era uma criatura espiritual antes de ter nascido na terra como humano. O próprio Jesus disse: desci do céu. João 6 capítulo 38, ou 8 capítulo 23. Deus criou Jesus antes de ter criado qualquer outra coisa. A Bíblia diz o seguinte sobre Jesus: Ele é, e o primogênito de toda a criação. Colossenses 1 capítulo 15. Ele é o princípio da criação de Deus. Jesus cumpriu a profecia sobre aquele cuja origem é dos tempos antigos, dos dias da antiguidade. O que é que Jesus fez antes de vir à terra? Jesus tinha uma posição elevada no céu. Jesus referiu-se a esta posição quando, numa oração, pediu o seguinte: Pai, glorifica-me, e com a glória que eu tive junto de ti antes de o mundo existir. João 17 capítulo 5. Jesus ajudou o seu Pai a criar todas as outras coisas. Jesus trabalhou juntamente com o seu Pai como trabalhador perito. Provérbios 8 capítulo 30, a Bíblia diz o seguinte sobre Jesus: por meio dele, foram criadas todas as outras coisas nos céus e na terra. Colossenses 1 capítulo 16. Deus usou Jesus para criar tudo o resto, desde as outras criaturas espirituais ao universo físico. Apocalipse 5 capítulo 11, e em alguns aspectos, esta cooperação entre Deus e Jesus é como a que existe entre um arquiteto e um construtor. O arquiteto faz o projeto e o construtor executa-o. Jesus era a palavra. Quando a Bíblia se refere à sua vida pré-humana, Jesus é chamado a palavra. João 1 capítulo 1, e evidentemente, isto significa que Deus usou o seu Filho para transmitir informações e instruções a outras criaturas espirituais. Jesus também parece ter desempenhado o papel de porta-voz de Deus para os humanos. É provável que Deus tenha falado por meio de Jesus, a palavra, quando deu instruções a Adão e Eva no jardim do Éden. Gênesis 2 capítulo 16, 17, e Jesus pode ter sido o anjo que guiou os israelitas pelo deserto e a cuja voz eles deviam obedecer fielmente. Quem ou o que é a palavra de Deus? A resposta da Bíblia. A expressão a palavra de Deus geralmente refere-se a uma mensagem de Deus ou a várias dessas mensagens em conjunto. Lucas 11 capítulo 28, e em alguns textos, as frases a palavra de Deus ou a palavra são usadas como um título de uma pessoa. Apocalipse 19 capítulo 13, João 1 capítulo 14. Uma mensagem de Deus. Os profetas disseram várias vezes que as suas mensagens eram a palavra de Deus. Por exemplo, no início das suas mensagens,
O profeta Jeremias dizia: eu recebi a seguinte palavra de Jeová. Antes de Jeová escolher Saul para ser rei, o profeta Samuel disse a Saul: tu, fica aqui, para que eu te comunique a palavra de Deus. O título de uma pessoa. A expressão ou a palavra ou também é usada na Bíblia como um título para Jesus Cristo. Esse título refere-se a Jesus como Espírito no céu e como humano na terra. Por que podemos dizer isso? Veja alguns motivos. Item: antes de todas as outras criações de Deus existirem, a palavra já estava viva. No princípio era a palavra. Ele estava no princípio com Deus. João 1 capítulo 1, 2, pois Jesus é o primogênito de toda a criação, e ele já existia antes de todas as outras coisas. Colossenses 1 capítulo 13, 15, 17. Item: a palavra veio à terra e viveu como humano. A palavra tornou-se carne e residiu entre nós. João 1 capítulo 14, e Cristo Jesus o abdicou de tudo o que tinha, assumiu a forma de escravo e tornou-se humano. Item: a palavra é o Filho de Deus. Depois de o apóstolo João dizer que a palavra tornou-se carne, ele disse: e nós vimos a sua glória, uma glória como a de um filho unigênito de um pai. João também escreveu: Jesus é Filho de Deus. 1 João 4 capítulo 15. Item: a palavra tem qualidades iguais às de Deus. A palavra era um Deus, ou a palavra era divina. Novo Testamento Interlinear, de Valdir Carvalho Luz, pois Jesus é o reflexo da glória de Deus e a representação exata do seu ser. Item: a palavra governa como rei. A Bíblia diz que na cabeça da palavra de Deus há muitas coroas reais. A palavra também é chamada o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19 capítulo 16, Jesus é chamado o Rei dos que reinam e Senhor dos que dominam. 1 Timóteo 6 capítulo 14, 15. Item: a palavra é o porta-voz de Deus. Pelos vistos, o título a palavra passa a ideia de alguém que transmite a outros informações e instruções de Deus. Jesus disse que fez isso, do Pai, que me enviou, ele mesmo me deu um mandamento sobre o que dizer e o que falar. Portanto, tudo o que eu falo assim como o Pai me disse. João 12 capítulo 49, 50. Gostaram? Final da leitura. Agradecemos a bondade de terem assistido. Podem nos ajudar deixando o seu like e inscrevendo no canal. Mais uma vez obrigado.